Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior. Estamos iniciando o programa Jesus e o Espiritismo. Que alegria em podermos entrar em sua casa com este programa. Meu nome é André Luiz Querini Vilar. Sou orador, escritor e apresentador. Que Jesus nos abençoe em nosso encontro, em nosso estudo e que possamos juntos compreender esta obra, A Caminho da Luz. Livro este, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Gostaria que ao longo do programa, ao passo que vai surgindo dúvidas, comentários, pensamentos, eu gostaria muito que interagisse conosco. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp, Instagram ou Facebook. O WhatsApp do programa é 997782794, o Instagram @André Luiz C. Vilar e a fanpage facebook.com/André Luiz Vilar, de número, e passe a nos seguir. É com grande alegria que iremos ler a sua mensagem, a sua sugestão e, naturalmente, ir respondendo com todo o amor com que apresentamos este programa. No dia de hoje, nós vamos iniciar o capítulo 4, a civilização egípcia. Nós vimos no programa passado que nós tivemos 4 grandes povos oriundos de Capela. Nós tivemos o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e tivemos também as castas da Índia. Hoje nós vamos começar pela civilização egípcia, em que o subtítulo é Os Egípcios. Dentre os espíritos degredados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Aqui então Emmanuel já nos revela que desses 4 grandes povos, que daí ramificou vários outros, o povo egípcio era o que mais conseguia, do seu modo, com seus costumes, com a sua interligação com o mais alto, era o que conseguia praticar com uma linha constante o bem. Não estamos dizendo que já eram espíritos puros. Se fossem, a maioria não teria vindo para a Terra. Ainda eram espíritos que tinham desenvolvido muito a intelectualidade, mas já não tinha o mesmo número de endividamentos morais do que os outros 3 grupos. Era um grupo que já conseguia um intercâmbio maior com a espiritualidade, já tinha uma compreensão maior com a comunicabilidade com os espíritos, já conseguia de modo natural ver o seu semelhante como irmão, tinha muito que ser trabalhado, porém, era o que apresentava maior constância em relação à prática do bem e à amorosidade para com o nosso semelhante. Continua Emmanuel. Aliás, importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o Tribunal da Justiça Divina. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus penates resplandecentes. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta.
Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. Então aqui, Emmanuel já destaca que perante o Tribunal da Justiça Divina eram os espíritos com menor dívida. Junto desta coletividade, como das outras três que vieram oriundas de Capela, todos eles vieram também aqueles que serviram como balizas, como professores, como modelos, e dentre os egípcios também tinha no seu regime político, no seu regime social, no seu regime religioso, também tinham aqueles emissários que vieram não tendo que provar e não tendo que expiar, mas por amor à sua raça, por amor e devoção à sua região, vieram para ajudar aqueles que ainda não tinham condições de lá permanecer. O povo egípcio até hoje é uma civilização que temos muitas teorias, mas os vestígios são apenas aqueles que o tempo guardou. As pirâmides, os sarcófagos, as mumificações, apenas o que nós temos hoje nos museus da Terra. Mas aquele contato com a divindade, aqueles rituais daquela época, aquela precisão no calendário humano, aquela precisão na longitude, isso já desapareceu com a ida ao plano sideral. Isso deixou de existir quando eles retornaram, deixando para nós o entendimento de que da Terra nós não vamos levar nada, a não ser o conhecimento, a não ser as alegrias, a não ser aqueles momentos dourados. Mas nós veremos neste instante a continuidade, o desdobramento deste povo, a ciência secreta. Em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram, então, compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados dos seus mistérios. Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. Então, Emmanuel nos mostra que não era qualquer um que era o iniciado, não era qualquer um que tinha conhecimento daquela ciência secreta, não era qualquer um que penetrava, como ele nos deixa muito claro, não era qualquer um que tinha acesso, por exemplo, a estes sacerdotes. Lembremos que naquele regime havia os escravos também. Nós aqui estamos vendo uma cultura que viveu entre nós bem antes do advento do Cristo, antes do advento da lei do amor, antes do advento da lei da cordialidade. Mesmo assim, a sua época não comportava aqueles cérebros abençoados que desenvolveram tantas coisas que até a atualidade nós utilizamos. Tem coisas que nós utilizamos hoje, que é uma herança dos egípcios, uma herança dos gregos, uma herança de outros povos que já tivemos, mas que apagou-se os seus vestígios ao longo do tempo. E hoje utilizamos e não sabemos que utilizamos. Olhamos para o lado e imaginamos assim, estamos na época mais desenvolvida. É relativo. Muitos paliativos que nós temos hoje na ciência, nós já tivemos com esses grandes povos. Eles só não tinham a tecnologia que nós temos hoje, os hospitais que nós temos hoje, a informatização que nós temos hoje. Isto, de fato, eles não tinham. Mas o conhecimento que nós tínhamos hoje ainda não foi superado. Eles, com o conhecimento que eles tinham há milênios atrás, conseguiam fazer o que nós fazemos hoje.
tinham plena noção do tempo e do futuro, compreendiam os mistérios que a Terra passaria, sabiam de cada momento evolutivo. Então nós olhamos e imaginamos, a Terra está muito avançada, comparado com nós mesmos, já que a maioria de nós somos espíritos terráqueos, é verdade, a Terra está em grande evolução, mas comparado com estes povos antigos, nós não temos uma grande evolução comparado com eles, não. Nós não temos um extraordinário avanço, como muitos imaginam. Ao ponto de nós vermos que muitas heranças do hoje é reflexo natural do nosso passado. Por isso que esta obra, o livro A Caminho da Luz, é um livro fascinante, porque ele tem muito a nos ensinar. Ele tem muito a mostrar para nós que o nosso presente ele está muito vinculado ao nosso passado. E abençoado aquele que consegue abrir a sua perspectiva, consegue abrir a hipótese para outras coisas, consegue sair daquele mundinho dos compromissos do dia a dia, dos compromissos profissionais, dos compromissos religiosos e começar a ver que ele faz parte de um todo. O erro da criatura humana e que atrapalha aí muito o seu avanço é pensar de modo individualista. O dia que começarmos numa só voz, pensarmos de modo coletivo, compreendendo sempre o lado nosso e o lado do nosso semelhante, menos brigas, menos separações, menos discussões, menos problemas como nós temos visto na atualidade. Ainda não é para agora, mas chegará o momento que será assim. O momento em que a luz da conversa, a luz do entendimento, a luz do bom senso vai reinar na maioria dos corações dos encarnados. Nós estamos prestes a terminar o nosso primeiro bloco e eu gostaria de te convidar a participar do Evangelho no Lar, que realizamos todos os domingos às 18 horas pela minha fanpage e pelo meu Instagram. Se você tiver interesse, todo domingo a fanpage procure por André Luiz Querini Vilar e o Instagram, @André Luiz C. Vilar. É um vídeo ao vivo que iniciamos através destas redes sociais. Será uma grande alegria tê-los conosco participando deste momento de tanta luz, de tanta alegria, em que convidamos os amigos espirituais para estarem conosco, para estarem com os nossos familiares, para estarem visitando cada ambiente de nossa casa física, de nosso lar espiritual. Então espero todos já neste domingo às 18 horas. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos com o programa Jesus e o Espiritismo. Fizemos, antes do término do nosso primeiro bloco, o convite para o estudo para o Evangelho no Lar, em que realizamos todos os domingos, às 18 horas. Mas hoje eu tenho outro convite a ser feito também. Nós estamos com um novo estudo no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui na cidade de Itapira, no estado de São Paulo. Nós estamos com o estudo do livro Voltei. É um livro também psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por irmão Jacó, que é o pseudônimo de Frederico Figner. O estudo se dá todas as segundas-feiras, das 19 às 19h20. É transmitido pelo YouTube, Facebook e Instagram. É transmitido pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, pela minha fanpage e pelo meu Instagram. Tem atingido muitas pessoas, tem tido uma repercussão muito bacana. É um estudo que se realiza dentro do Centro Espírita. Muitas pessoas aqui da cidade têm participado e têm abrangido também muitas pessoas de fora através da internet. Eu espero você para estar conosco já nesta segunda-feira, das 19 às 19h20, horário de Brasília. Se você não puder nesse horário, não tem problema. Vai ficar disponível nestas plataformas virtuais em que você poderá assistir a hora que for melhor. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e, acima de tudo, compartilhe para que outras pessoas também possam assistir e acompanhar o estudo conosco.
Dando continuidade no item iniciado por Emmanuel, ele nos fala: a própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções cheias de poesia e de beleza, mediante a iniciativa dos seus filhos mais eminentes no passado longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Tanto é assim que as iniciações no Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte. Fatos esses que, entre os gregos, eram motivos de festas inesquecíveis. Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre, chegando de um mundo de cujas lutas, na oficina do aperfeiçoamento, havia guardado as mais vivas recordações. Os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. Os egípcios, que constituíam daqueles 4 povos que Emmanuel já nos disse, eram os que tinham a maior compreensão no destino que a Terra teria, nas suas fases evolutivas, nos seus momentos importantes, as fases cíclicas deste período, daquele outro, mas eles não tinham a autorização para dizer à grande população. Ficava reservado àqueles ilustres professores que tinham discernimento de não se afetar com o que viria a acontecer num futuro próximo e distante com a destinação da Terra. É interessante que os gregos foram procurar, dentre este povo, dentre estes iniciados, o mesmo ritual, a mesma compreensão para levar para o seu povo. Mas diz Emmanuel que eles não conseguiram reter na sua abrangência. Não conseguiram reter na sua totalidade. Levaram, sim, o curso dos iniciados para a Grécia, mas sem a mesma compreensão e o mesmo domínio dos egípcios. Sem aquela noção do futuro. Levavam, sim, compreensão da imortalidade da alma, compreensão da mediunidade. Muitas pessoas dizem assim, mediunidade, reencarnação, isso não é criação espírita. Isso está conosco desde a formação do planeta Terra. Estudemos os povos, estudemos os costumes, estudemos as fases evolutivas da Terra. Nada que o Espiritismo diz genuinamente é nosso. Allan Kardec, junto da Pleiade do Espírito da Verdade, nos trouxe esse material que estava esparso entre os egípcios, os gregos e outros inúmeros povos que nós tivemos em nossos meios. Nada é novo. Se nós estudarmos a fundo o que já se estudava 3, 4, 5, 6 mil anos atrás, nós vamos ver que mudou a terminologia, mudou o modo de se apresentar, mudou o modo de se falar, mas a reencarnação não é uma criação espírita, a reencarnação não é uma criação de Allan Kardec, a reencarnação não é uma criação nossa. A mediunidade, a comunicabilidade com aqueles que já morreram sempre existiram no nosso planeta. Desde que o planeta é planeta, nós sempre tivemos aqueles ilustres baluartes que já tinham o tato e a percepção que a maioria de hoje ainda não tem, para nós vermos o atraso moral do planeta Terra. Olhamos para a Terra, vemos esse desenvolvimento todo, é um planeta atrasado. É um planeta ainda que é regido pelo materialismo, individualismo. Eu penso em mim. Quando sobra um tempo, eu penso no próximo. Então aqui nós já vemos que é natural tudo o que nós vivemos. Mas tudo que nós tratamos hoje, estudamos no meio espírita, não é novo. Nada é novo. Isso aqui já caminha conosco há milênios. E aqui nós estamos tendo um atestado, de modo muito lógico e brilhante, do Espírito de Emmanuel,
através das mãos de Chico Xavier, falando um pouquinho destes mistérios ocultos à grande população, mas que os sábios daquela época já compreendiam e já sabiam. E o último item do programa de hoje é o politeísmo simbólico. Nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Mas os sacerdotes conheciam igualmente a função dos espíritos prepostos de Jesus na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária, em virtude das suas experiências pregressas. Olha que interessante. Eles sabiam que existia apenas um único Deus. Havia apenas e tão somente um único Criador. Mas eles já tinham noção também de que Jesus, na condição do nosso governador, tinha os seus ministros, aqueles que trabalhavam para regular tudo que nós temos, aqueles que trabalhavam diretamente junto consigo para que houvesse o que nós temos hoje. Um planeta podendo viver sob as bases da ordem e do equilíbrio, do ponto de vista físico, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista do clima. Então nós vamos vendo que eles já tinham essa noção. Nós estamos falando de um povo que a sua base popular acreditava em vários deuses, Deus disto, Deus daquilo, mas aqueles sábios eminentes já sabiam que Deus era apenas um, o Criador de tudo que nós temos, o Criador de toda esta beleza que é o nosso planeta Terra, que é o universo de modo geral. Emmanuel continua: desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos partiu, então, a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas na categoria dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores, em contato permanente com a natureza. Então, o politeísmo e o monoteísmo. Politeísmo, crença em vários deuses. Monoteísmo, crença em apenas um único Deus. O sábio sabia, Deus, Criador, é um só. Mas a grande população endividada que vieram de Capela, com grande entendimento a respeito intelectual, mas ainda sem uma grande moralidade, não tinha capacidade para entender isto. E entorpeciam os seus sentidos crendo nos vários deuses. Daí veio a mitologia grega, daí veio a mitologia que nós tivemos também em Roma, o Deus deste, o Deus daquele outro. Então nós compreendemos hoje que os sacerdotes permitiam que isso acontecesse para que aquelas almas, juvenis no sentido da compreensão de Deus, pudesse amadurecer e um dia compreender que existe apenas um único Deus. E é este ponto central do Espiritismo, é esta crença de Deus. Nós não podemos perder a oportunidade de falar de Deus. Nós não podemos perder a oportunidade de falar da sua beleza, da sua grandiosidade, da sua presença em nossos corações, da beleza que Ele cria tudo isto. Atribuímos a Deus uma culpa que não é dele. A desonestidade, a corrupção, a leviandade, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Isto não foi criação de Deus. Deus nos criou simples e ignorantes.
E cada um de nós fomos escolhendo o nosso caminho. Alguns procuraram o caminho do acerto, o caminho do amor, o caminho da prosperidade, não material apenas, mas a prosperidade espiritual, o crescimento, a felicidade. Muitos outros consolidaram a base de suas existências na maldade, no pensamento individualista, na ideia de que é a pessoa mais importante da família, do trabalho, da sociedade, por que não dizer do universo? E naturalmente, para esta pessoa que está sempre procurando o realce, não tem como ter uma participação de Deus. Não tem como ter uma participação magnânima de uma pessoa que nos deu a vida e o que nós fazemos dela é por nossa conta. Precisamos sempre de um culpado, precisamos sempre de um bode expiatório, como nós dizemos aqui no Brasil. Então os egípcios já trazia consigo a base doutrinária do espiritismo, já trazia consigo a base doutrinária da compreensão de tudo que nós vemos no Pentateuco kardeciano e naturalmente nas obras que completam a obra de Allan Kardec, que são as obras através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Ao encerrarmos o nosso programa, desejamos a todos uma semana de muita paz, de muita luz, de muito amor, votos de muita felicidade, de muita alegria, de muita prudência, para que os nossos passos aqui na Terra possam ser de construção. Até o nosso próximo programa.